Capítulo 33. A sua oração deve impregnar o preparo da mensagem. O ensino da palavra de Deus ou a entrega da mensagem deve ser um trabalho conjunto, feito por Deus e pelo orador. A parte de Deus é tão importante quanto a sua. O preparo que Deus faz do orador é tanto a longo prazo como imediato. Existe uma opinião geral de que toda mensagem guiada e ungida por Deus fica uma vida inteira em preparação. O preparo do seu coração é feito com base em toda a sua vida espiritual e seu andar com Deus desde a sua conversão. Sermões secos saem de almas famintas. Mensagens sem vida saem de corações vazios. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, Mateus 12:34. Um coração cheio tem sempre mais a dizer do que pode ser dito. Fica sempre um resto, como os 12 cestos quando Jesus alimentou 5.000 pessoas. Deus deve fazer você antes de você poder fazer um sermão. Uma mensagem efetiva só pode ser dada por uma pessoa efetiva. Você deve viver o que prega. O seu sermão será a manifestação da alma. Uma grande mensagem só pode sair de um grande coração. O sermão mostra o seu coração até esta data. Quando o seu coração está inundado por Deus, rios de água viva transbordarão da sua alma. Se o seu coração for um deserto espiritual, seu ministério será seco e estéril. Só uma alma saturada de Deus tem uma mensagem saturada de Deus. Você não pode transmitir mais vida do que você recebeu. O seu sermão deve revelar o mais íntimo do seu ser ou não passará de uma hipocrisia. Até o ponto em que o céu toca a sua alma. Seus ouvintes sentirão o céu em suas próprias almas. Só um profeta pode ter um ministério profético. E os profetas precisam receber a sua visão e a sua mensagem de Deus. A pessoa que não tem uma mensagem ardente é alguém que não está vivendo suficientemente na presença de Deus. O ministro ou o professor bíblico que não tem uma mensagem dada por Deus é uma tragédia. O povo precisa ver o Espírito de Deus em sua vida, sentir o toque de Deus em seu ministério. Ele disse através de Jeremias: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizam. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Deus condena os que pregam as suas próprias ideias, pensamentos e sonhos, em vez da sua mensagem. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os miúdos sapenha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, e cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor em Jeremias 23, 28 até o 32. Cada vez que você, como líder, fica diante do povo, você é um representante de Deus. Você é talvez chamado de profeta, mas deve cumprir o papel de profeta para o seu povo. Cada vez que fala, você tem a responsabilidade de apresentar a mensagem que Deus quer que o seu povo ouça nessa hora. Não há meios de fazer isso, exceto se viver constantemente na presença de Deus. Você precisa ser uma pessoa de Deus, mais ainda do que uma pessoa do povo.
John Wesley perguntou aos seus ministros: vocês têm dias de jejum e oração? Assaltem o trono de Deus, perseverem ali e a misericórdia virá. A única maneira de colocar Deus no seu sermão é orando. A duração do impacto do seu sermão sobre o seu povo está geralmente em proporção direta ao tempo que você gasta em oração. O preparo do seu coração deve preceder o preparo da sua mensagem, deve continuar durante a sua preparação e deve prosseguir até que a sua mensagem seja entregue. Corações preparados preparam mensagens produtivas. É perigoso colocar mais pensamentos do que oração em seu sermão. Quanto mais talentoso e mais bem treinado você for, tanto mais precisará ser uma pessoa de oração, para que não tenha mais autoconfiança do que poder. Receba a orientação de Deus sobre a passagem da Escritura e o assunto através da oração. Robert Murray McCain disse: entregue-se à oração, obtenha de Deus seus textos, pensamentos e palavras. Como é abençoado não saber de uma necessidade específica e depois as pessoas o procurarem e dizerem como a sua mensagem foi exatamente aquilo de que eles precisavam ouvir. Um dos passos mais importantes no preparo do sermão é obter a orientação de Deus sobre o assunto a ser tratado. Impregne com oração o seu estudo da passagem sobre a qual vai falar. Há ocasiões em que Deus abre a passagem e os pensamentos, e palavras surgem mais depressa do que você pode escrevê-las. Outras vezes são necessárias horas de estudo bíblico, pesquisa de referências, estudo do contexto e oração para saber quais ilustrações serão mais efetivas. A passagem ou as passagens a serem incluídas na mensagem devem ser objetos de oração e meditação, sendo vividas em sua alma até que você se incendeie com a verdade. Charles Finney enfatizou que a verdade por si mesma jamais produzirá resultados espirituais. É necessário que o Espírito Santo de Deus ponha em chamas a verdade, capacite a verdade e aplique a verdade aos ouvintes. Martinho Lutero, que acreditava que orar bem era estudar bem, passava 3 horas diariamente em oração. A oração não substitui o estudo, mas esse também não é um substituto para a oração. Ao orar, você compartilha as batidas de coração de escritores da Bíblia. Pela oração, você recebe a visão, a paixão de alma, a ênfase que Deus pretendeu ao inspirar as Escrituras. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25:14. O bispo Quayle disse que isto pode ser traduzido como o sussurro do Senhor. Podemos aproximar-nos tanto dele em oração que ele sussurra as coisas profundas de Deus para nós. O estudante casual da Bíblia que não ora jamais compreende ou compartilha com o povo de Deus as verdades profundas. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, prova, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, 10-13. A fim de ministrar as profundezas de Deus, é necessário que você não só estude a Bíblia cuidadosamente, mas que esteja também cheio do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, guiado e ungido por Ele. Lembre-se de que todo o ministério do Espírito é seu através da oração. Como líder, você não tem outra alternativa senão a oração constante.
viver, estudar e ministrar em espírito de oração ou orando em espírito. Nas palavras de Quayle, o ministro não para orar. Ele simplesmente não deixa de orar. Nenhum ministério pode ser espiritual sem muita oração. Nenhum líder que não ora pode interpretar corretamente a palavra de Deus. A oração poderosa garante e mantém a unção do Espírito sobre a sua mensagem e sobre a sua liderança. Você nunca pode relaxar a sua vida de oração. Não basta ter uma mensagem dada por Deus. Ela deve ser, portanto, entregue com unção e o poder do Espírito Santo sobre enquanto você fala. A unção é um dom de Deus dado no momento do seu ministério. Existem vários pré-requisitos para a unção de Deus sobre você. Você sabia disso? É preciso haver compromisso com Deus, obediência, total dependência e oração. O ministério ungido prevalece. A unção de Deus permite que o Espírito impressione os ouvintes com a verdade da sua mensagem. Revista você com a autoridade de Deus e seja o seu selo sobre você e sobre a sua mensagem. As mensagens não ungidas não resultam em transformação duradoura de vidas. É preciso mais que o poder das palavras para mudar as pessoas. Satanás está sempre pronto para arrebatar a semente plantada nas mentes. Lucas 8:12. As palavras ungidas queimam seu caminho para os corações, não sendo facilmente esquecidas, e traspassam o mais íntimo da natureza do indivíduo. Elas são a espada do Espírito e trazem doçura ao santo, fé para o crente e coragem para o guerreiro. A unção de Deus é acessível a todo líder, inclusive a você, por um preço. Esse preço é principalmente o da oração. Talvez a falha mais frequente em toda forma de liderança seja a falta de unção. A sinceridade é essencial, mas sinceridade não é unção. A unção é a coroa de Deus sobre a sinceridade em resposta à oração. A unção de Deus separa o profeta de Deus de um preletor ou orador. Ela é o seu poder fluindo através da sua personalidade, avivando os pensamentos, acrescentando frescor e novas percepções, estimulando as emoções e acrescentando uma dimensão divina ao amor, fome, paixão e zelo da pessoa. Ao ungir, Deus toma as rédeas e fala poderosamente através das suas palavras em você. A unção transforma as suas palavras na voz de Deus para a alma do povo. A unção acrescenta riqueza divina aos seus pensamentos, originalidade às suas palavras, suavidade divina ao alimento espiritual, iluminação divina à intuição, bênção divina, poder divino e o selo divino sobre você como pessoa.